Boa noite a todos. Aqui nos encontramos mais uma noite para alguns momentos de reflexão à luz da doutrina espírita. Então, para iniciar o estudo dessa noite, como sempre fazemos, vamos rogar ao nosso Mestre Jesus o seu amparo, a sua inspiração, que os seus mensageiros nos auxiliem no nosso discernimento, a fim de bem compreendermos o tema que aqui será abordado. Rogamos também a assistência da equipe espiritual da nossa Casa Paulo de Tarso na condução dessa atividade. Que assim seja. Então, nós temos para essa noite o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, que o título se chama Coletânea de Preces Espíritas. É um capítulo que muitas vezes é esquecido por alguns de nós, porém ele tem tanta importância quanto os demais, pois ele é colocado por Kardec sabiamente lá no final da obra, seguindo todo o encadeamento didático dos capítulos anteriores, que vem desde a introdução oferecendo ensinamentos valiosos a todos aqueles que se dedicam não só a ler, mas a meditar e a aprofundar sobre os ensinos do Cristo. Aproveitando a questão 658 de O Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta se a prece é agradável a Deus, os benfeitores respondem que sim, ela é agradável a Deus quando ditada pelo coração, pois para ele a intenção é tudo, e a prece de coração é preferível àquela que pode ser lida, por mais bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o pensamento. Já na introdução deste capítulo, os Espíritos nos afirmam que a forma nada vale, o pensamento é tudo. Então devemos orar de acordo com as nossas convicções, da maneira que mais nos agradar, porque tem muito mais valor um bom pensamento do que muitas palavras que não dizem nada ao nosso coração. Os Espíritos jamais prescreveram qualquer fórmula absoluta de preces. Quando dão alguma, é para orientar as nossas ideias e, sobretudo, para chamar a atenção sobre certos princípios da doutrina espírita. É também com o objetivo de ajudar aquelas pessoas que sentem dificuldade para expressar as suas ideias, porque muitos acreditam não terem orado justamente porque têm dificuldade em formular os seus pensamentos. E a coletânea de preces contidas aqui neste capítulo é o resultado de uma seleção feita entre muitas que foram ditadas pelos Espíritos em várias circunstâncias. Eles, sem dúvida, ditaram outras a Kardec, mas pouco importa a forma se o pensamento é essencialmente o mesmo. O objetivo da prece consiste em elevar a nossa alma a Deus. A diversidade das fórmulas não deve estabelecer nenhuma diferença entre os que creem ou descreem da sua eficácia, nem ainda menos entre os adeptos do Espiritismo, pois Deus aceita todas as preces, desde que sejam sinceras. É preciso então que não se considere esta seleção de preces como um formulário absoluto e único, mas apenas uma variedade no conjunto daquelas instruções que foram oferecidas pelos Espíritos. É uma aplicação dos princípios da moral evangélica desenvolvidos na própria obra do Evangelho segundo o Espiritismo, um complemento aos ditados deles, relativos aos deveres para com Deus e o próximo, nas quais são recordados todos os princípios da doutrina espírita. O Espiritismo reconhece como boas as preces de todos os cultos, quando ditas de coração e não de lábio somente. Não impõe nada e não reprova nenhuma.
Deus, segundo ele, é muito grande para ignorar a voz que lhe suplica ou lhe agradece, apenas porque o faz de uma certa maneira e não de outra. Todo aquele que condene as preces que não estejam no seu formulário apenas provará que desconhece a grandeza de Deus. Crer que Deus se apegue a uma fórmula é atribuir-lhe a pequenez e as paixões da humanidade. Uma condição essencial à prece, segundo Paulo, o apóstolo, é que ela seja inteligível, a fim de que nos possa falar ao Espírito. Para isso, não basta que seja dita numa linguagem que aquele que ora compreenda. Há preces, em língua vulgar, que não dizem ao pensamento muito mais do que se fossem em uma língua estrangeira, e por isso mesmo não chegam ao coração. As raras ideias que elas contêm ficam quase sempre abafadas pela superabundância das palavras e pela sua linguagem figurada. A qualidade principal da prece é ser clara, simples e concisa, isto é, sem excesso de palavras, sem adjetivos inúteis, que apenas lhe dão um brilho falso. Cada palavra deve ter a sua importância, despertar uma ideia, pôr em vibração uma fibra da alma. Numa palavra, deve fazer refletir. Somente sob essa condição pode a prece alcançar o seu objetivo. De outro modo, não passa de ruído. Os lábios se movem, mas pela expressão da fisionomia, pelo som mesmo da voz, verifica-se que ali há apenas um ato maquinal, puramente exterior, ao qual a alma permanece indiferente. E o que Kardec nos mostra nesse capítulo é que é possível estar em contato com Deus em todas as circunstâncias da vida. Então, por quem que devemos orar? Por nós mesmos, quando estamos passando por um problema, quando percebemos o problema dos outros, sejam nossos familiares, nossos amigos. Devemos orar também pelos nossos inimigos, tanto os encarnados como os desencarnados. Quando estamos vivendo uma situação feliz, ou quando o outro também alcança uma vitória. Devemos ainda orar pelos que sofrem e por aqueles que ninguém ora. As preces reunidas aqui nesta coletânea estão divididas em 5 categorias: preces gerais, preces por aquele mesmo que ora, preces pelos vivos, preces pelos mortos e preces especiais pelos enfermos e pelos obsidiados, com o propósito de chamar de maneira a atenção sobre o objeto de cada prece e de lhe tornar mais compreensível o alcance. Todas elas vêm precedidas de uma instrução preliminar, de uma espécie de exposição de motivos, que foi dado o nome de prefácio antes de cada prece. Então, quando nós formos ler ou estudar esse capítulo, lembremos que as preces ali contidas são exemplos para que nós formulemos as nossas preces. Então, não posso fazer uma prece decorada? Pode. Dentro do próprio movimento espírita, nós temos recitadas várias vezes a prece de Cáritas, a oração de São Francisco de Assis, que trazem mensagens luminosas para todos nós. Mas o importante é nós sabermos que a força de qualquer prece, seja ela improvisada ou repetida, vai estar na energia espiritual que nós pusermos em cada palavra. E Kardec, além de colocar aquelas que foram ditadas pelos espíritos superiores por ocasião da codificação da doutrina, ele vai acrescentar comentários, que são aquelas observações preliminares, para que possam melhor nos esclarecer, entendendo e sentindo a mensagem de cada prece ali sugerida.
Observamos também que desde o Pai Nosso, passando por todas as demais, Kardec faz oportunas referências aos capítulos anteriores do Evangelho, citando, inclusive, além dos capítulos, os itens, reforçando aqueles princípios da doutrina espírita que nós já vínhamos lendo, vínhamos estudando e meditando por toda a obra. Então, são propostas com conteúdos riquíssimos que vêm caracterizar a conclusão do livro com esse estudo continuado, minucioso, através de um encadeamento lógico que se observa desde a introdução até esse capítulo 28. Então, colocada inicialmente lá nas preces gerais, a oração dominical, nós pensamos assim: por que esse nome oração dominical? Porque os discípulos chamavam Jesus de Senhor, e Senhor em latim é Dominus, então a oração do Senhor, a oração dominical. Os espíritos recomendaram que, encabeçando esta coletânea, fosse colocada a oração dominical não somente como prece, mas também como um símbolo de todas as preces, é a que eles colocam em primeiro lugar, seja porque vem do próprio Jesus, seja porque ela pode substituir todas as outras, conforme o sentimento que for impregnada. Ela é o mais perfeito modelo de concisão, isto é, tem dito muitas coisas com poucas palavras. É uma verdadeira obra-prima na sua sublimidade, na sua simplicidade. Com efeito, sob a mais singela forma, ela resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Encerra uma declaração de fé, um ato de adoração e de submissão, o pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. Aquele que a diga em intenção de alguém, pede para esse o que pediria para si. Contudo, em virtude mesmo da sua brevidade, o sentido profundo que encerram as suas palavras, que ela compõe, escapa à maioria das pessoas. Daí o vem dizerem-na, geralmente, sem que os pensamentos se detenham sobre as aplicações de cada uma de suas partes. Dizem-na como uma fórmula, cuja eficácia se acha condicionada ao número de vezes que seja repetida. Ora, quase sempre esse é um número cabalístico, 3, 7 ou 9, que foram tirados da antiga crença supersticiosa que atribuía poder aos números e era de uso nas práticas de magia. Para o melhor entendimento do Pai Nosso, aconselhado pelos espíritos e com a assistência deles, a cada frase foi acrescentado um comentário que vai desenvolvendo o sentido e mostra as suas aplicações. Então, conforme as circunstâncias e o tempo que disponha aquele que está orando, dizendo a oração dominical, ele pode fazê-la na sua forma simples ou desenvolvida. E o resultado da prece vai estar na razão direta da nossa intenção e na elevação da nossa compreensão. Quanto mais pura ela for, e quanto mais nobre for o fim com que nos dirigimos a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, maiores resultados alcançarão as nossas súplicas. Tudo o que nós pudermos fazer por nós e em benefício dos outros, nós devemos fazê-lo. E aquilo que nós não pudermos, Deus, Jesus e os bons espíritos farão por nós. Assim, então, se compreende as palavras do Mestre: pedi e se vos dará, batei e se vos abrirá. Porém, seria ilógico concluir desta máxima que basta pedir para obter, como seria injusto acusar a providência se não atender à súplica que lhe é feita, uma vez que ela sabe melhor do que nós aquilo que é para o nosso bem. É assim que procede um pai criterioso
que recusa ao filho aquilo que seja contrário aos seus interesses. O homem, em geral, só vê o presente. Ora, se o aparente sofrimento é útil à sua felicidade futura, Deus permitirá que tal existência ocorra, assim como o cirurgião deixa que o doente passe pelas dores que lhe trarão a cura. Entretanto, na maioria das vezes, o homem quer é ser socorrido por um milagre, sem nada fazer da sua parte. Assim, a oração é aquela pausa refazente em que o espírito aturdido salta as barreiras dos obstáculos que surgem no caminho da sua existência e vai receber as inspirações dos benfeitores que estão sempre prontos a nos oferecer. Desse modo, nós adquirimos a força moral necessária para vencer as dificuldades e retornar ao caminho reto se dele nos afastamos. Por esse meio, também podemos desviar os males que atraímos pelas nossas próprias faltas. Por exemplo, uma pessoa que compromete a sua saúde em consequência dos excessos a que se entregou e por isso arrasta uma vida de sofrimentos. Ela terá o direito de queixar-se se não alcançar a cura que deseja? Não, pois ela poderia ter encontrado na prece a força que lhe falta para resistir às tentações. Então, nós devemos ter em mente que a prece deve ser cultivada não para que sejam revogadas as disposições da lei divina, mas a fim de que a coragem e a paciência preencham o nosso coração de fortaleza, de ânimo nas lutas ásperas, porém necessárias. Por isso, ao nos voltarmos para Deus em oração, devemos, acima de tudo, ter a humildade sincera para aceitar a sua vontade superior. Existem aqueles que contestam a eficácia da prece, alegando o fato de que Deus conhece as necessidades humanas, então torna-se dispensável o ato de orar, pois sendo o universo regido por leis sábias e eternas, as súplicas jamais poderão alterar os desígnios do Criador. No entanto, o ensinamento de Jesus vem nos esclarecer que a justiça divina não é inflexível a ponto de não atender às nossas súplicas. Ocorre que existem determinadas leis naturais e imutáveis que não se alteram segundo os caprichos de cada um. Porém, isso não deve levar à crença de que tudo esteja submetido à fatalidade. O homem desfruta do livre-arbítrio para compor a sua trajetória da sua encarnação, pois Deus não lhe concedeu a inteligência e o entendimento para que ele não fizesse uso. Existem acontecimentos na vida atual aos quais o homem não pode furtar-se. São consequências das falhas e dos deslizes do passado e que necessitam de reajustes. É a aplicação da lei de causa e efeito. E isto explica por que alguns alegam que pedem benefícios a Deus, mas que nunca lhes são concedidos, o que parece, a princípio, contrariar o ensinamento de Jesus citado lá no Evangelho de Marcos, onde ele diz: o que quer que seja que pedirdes na prece, crede que obtereis e vos será concedido. Muitas coisas que na vida presente parecem úteis e essenciais para a felicidade do homem, poderão ser-lhe prejudiciais, e esta é a razão por que elas não lhe são concedidas. Contudo, o egoísmo e o imediatismo não permitem que se perceba a eficácia da prece. Porém, os seus efeitos ocorrem segundo os desígnios divinos, já a curto prazo, na medida em que consola, alivia os sofrimentos, reanima e encoraja. A médio e longo prazo,
porque pelo pensamento edificante dá-se a aproximação das forças do bem que restauram a energia daquele que ora. Para aquele que pede, Deus está sempre pronto a conceder-lhe a coragem, a paciência, a resignação para enfrentar as dificuldades e os dissabores inerentes à natureza humana, com ideias que lhe são sugeridas pelos espíritos benfeitores, deixando-nos, contudo, o mérito da ação, e isto porque não se deve ficar ocioso à espera de um milagre, pois a providência divina sempre ampara os que se ajudam a si mesmos, como asseverou o Mestre: ajuda-te e o céu te ajudará. Portanto, de tudo que já foi dito anteriormente, nós podemos concluir que a eficácia da prece está na dependência da renovação íntima do homem, em que devem prevalecer a linguagem do amor, do perdão e da humildade. Vigiai e orai, nos asseverou o Mestre. Se orar é amar, devemos orar nos moldes que Jesus ensinou, guardando os seus mandamentos. Se desejamos guardar os mandamentos de Jesus, devemos trabalhar em silêncio, no mundo interno, no íntimo do nosso coração. Dessa forma, não sobrará tempo para observarmos os defeitos do nosso próximo. É nesse sentido que a prece torna o homem melhor e tem a força de despertar e elevar a alma. O remédio da oração é excelente em todos os casos, para todas as enfermidades morais. No entanto, é necessário que se saiba empregar esse medicamento divino para a cura de todos os males. A prece sincera desperta e ativa energias divinas na consciência, e Deus passa a operar por seu intermédio, nos auxiliando nesse processo de autoconhecimento e de autocura. Na obra de Chico Xavier, Os Mensageiros, o espírito André Luiz nos afirma que o trabalho da prece é mais importante do que se possa imaginar no círculo dos encarnados. Não há prece sem resposta. É a oração filha do amor, não apenas súplica, é comunhão entre o Criador e a criatura, constituindo assim o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. A importância da prece, ela é facilmente evidenciada quando nós aprendemos a fazer a distinção entre rezar e orar. Rezar é repetir palavras segundo fórmulas determinadas. Orar é sentir, é irradiar para Deus, firmando assim, desse modo, a nossa comunhão com Ele. Ainda no livro Coragem, de Chico Xavier, Emmanuel nos traz a seguinte mensagem: oraste, pediste, desfaze-te, porém, de quaisquer inquietações e asserena-te para recolher as respostas da divina providência. Qual ocorre ao sol, que não precisa descer ao campo para atender ao talo de erva que lhe roga calor, de vez que lhe basta para isso a mobilização dos próprios raios? Deus conta com milhões de mensageiros que lhe executam os excelsos desígnios. Ora e pede. Em seguida, presta atenção. Algo virá por alguém ou por intermédio de alguma coisa, doando-te na essência as informações ou os avisos que solicites. Em muitas circunstâncias, a advertência ou o conselho, a frase orientadora ou a palavra de bênção te alcançarão a alma, no verbo de um amigo, na página de um livro e até mesmo num simples cartaz que te cruze o caminho. Mais que isso,
As respostas do Senhor às tuas necessidades e petições muitas vezes te buscam, através dos próprios sentimentos, a te subirem do coração ao cérebro, ou dos próprios raciocínios a te descerem do cérebro ao coração. Deus responde sempre, seja nas mensagens inarticuladas da natureza, nas emoções que te desabrocham da alma, ou nas ideias imprevistas que te surgem no pensamento. Recordemos o Divino Mestre e estejamos convencidos de que Deus nos atende constantemente. Imprescindível, entretanto, fazer silêncio no mundo de nós mesmos, esquecendo exigências e desejos, não só para ouvirmos as respostas de Deus, mas também a fim de aceitá-las, reconhecendo que as respostas do alto são sempre em nosso favor, conquanto às vezes de momento pareçam contra nós. Então nós vemos que orar não é só fazer preces ou dizer palavras de súplica acompanhadas de um ritual especial. Palavras nós dizemos o dia inteiro, então vamos meditar, vamos pensar que palavras nós dizemos diariamente. São palavras animadoras e otimistas ou palavras sombrias e pessimistas? Elas transformam aos poucos o nosso ambiente e o nosso destino. Então lembremos que nós colhemos das palavras aquilo que pronunciamos. Pensemos nisso. Muita paz a todos nós. Muito obrigada pela atenção.